Nesse vídeo nós vamos responder alguns comentários deixados na última semana. A intenção é tentar sanar a dúvida de vocês e também mostrar um pouco a minha forma de investir, fazer uma leitura mais atualizada de algumas ações como CEMIG, Bradesco e Itaúsa, além de muitas outras. Pessoal, se esse formato for interessante para vocês, eu peço que vocês deixem um comentário aí como feedback positivo, que eu vou procurar trazer de forma recorrente pelo menos um vídeo por semana respondendo a comentários aqui do canal. Bom, então a primeira pergunta aqui do Luciano. Machado, vi seu lucro em Itaúsa desde 2022. Você realizou lucro vendendo um pouco de ações? Bom, Luciano, não vendi porque, na verdade, o que eu quero a longo prazo é acumular participação acionária dentro de excelentes empresas e, de preferência, pagando mais barato que eu puder pagar. Então, em 2022, nós montamos uma posição em Itaúsa, entendendo os fundamentos da ação, entendendo que não fazia sentido o mercado pagar menos de R$8 nas ações dessa empresa. Lembrando que a Itaúsa detém a marca mais valiosa da América Latina, que é o Banco Itaú. Então, nós trouxemos uma quantidade significativa de ações para a carteira. Nesse meio tempo, nós fomos remunerados aqui com bonificações, participamos de um follow-on e recebemos R$ 1.600 em dividendos. Então, o nosso retorno total acumulado está na ordem de 63,8%. E por que eu não vou vender a minha participação em Itaúsa mesmo após todo esse retorno? Porque, na verdade, a estratégia campeã é permanecer comprado em bons ativos ao longo de décadas, né? Então, na verdade, o tempo ele vai exercer um fator exponencial no nosso número de ações e também nos dividendos que tendem a crescer a partir do momento que a Itaúsa continua crescendo os lucros ano a ano, né? Então, eu vejo esse motor de renda e tento extrapolar essa estratégia a longo prazo. E vejam vocês que vários estudos que eu mesmo realizei numa planilha de Excel, considerando todos os fatores de remuneração, não só os dividendos recebidos, mas também as bonificações que a Itaúsa ela acaba entregando para os investidores de longo prazo, isso ajuda a multiplicar bastante o seu número de ações e nessa esteira a renda passiva cresce de forma explosiva, principalmente a partir do quinto ano, né? Então quem fica comprado durante muito tempo no ativo vai sendo beneficiado com várias frentes de remuneração, como uma recompra de ações por parte da própria companhia, bonificações e também dividendos crescentes a longo prazo. Então a intenção é se manter comprado em bons ativos. É claro que toda regra tem a sua exceção. Então, se eu tiver na minha carteira uma empresa que vem perdendo os fundamentos, eu posso sim vender esse ativo, uma vez que eu não enxergo um potencial de lucros crescentes a longo prazo. E também em casos muito específicos de custo de oportunidade. Eu já fiz isso no passado com as ações da Copel. Então, após o follow-on da Copel, eu vi uma emissão gigantesca de ações no mercado e uma taxa de retorno não tão atrativa nos ativos da empresa. Momento no qual eu realizei lucros e aloquei em Celesc, que enxergava como uma oportunidade muito melhor. De lá para cá, a Celesc vem entregando retorno de 52% da carteira, o que se mostrou uma decisão acertada, mas eu evito fazer esse tipo de movimento, tá, pessoal? Só faço quando realmente existe uma assimetria muito grande entre duas empresas do mesmo setor. A segunda pergunta é: boa tarde, Machado. Você acredita que o Bradesco vai lateralizar? Meu amigo, sinceramente, ninguém consegue prever exatamente para qual direção vai a cotação de um ativo. A certeza que nós temos a longo prazo é que uma cotação sempre seguirá os lucros. Então, se os lucros do Bradesco crescerem a médio e longo prazo, a cotação tende a acompanhar sim. Mas veja você um detalhe muito importante. O Bradesco nos últimos meses vem acumulando uma alta aqui de mais de 25%. Isso porque o mercado começa a sentir firmeza no plano de reestruturação que está em execução por parte lá do Marcelo Noronha, o atual CEO do banco. Vejam que o banco vem controlando muito bem a sua carteira de crédito com novas safras colateralizadas. Com isso, nós temos a inadimplência acima de 90 dias caindo e caindo bastante nos últimos meses. Além disso, o banco tem a segunda maior operação de seguros da América Latina, vem digitalizando as suas operações e mudando a sua cultura interna. Então, tudo leva a crer que o Bradesco vai conseguir entregar o prometido, que é um ROI de 15% nos próximos 2 anos, buscando ser líder de setor em alguns segmentos específicos, como, por exemplo, as micro, pequenas e médias empresas. E aqui nós temos 2 pontos que agradaram bastante o mercado. O primeiro deles é que o banco voltou a crescer carteira de crédito, né? Está crescendo crédito com qualidade, a gente viu aquela inadimplência bem controlada. Segundo ponto é que o banco começou a recuperar margem financeira, né? Então, esse aqui era um divisor de águas por parte do mercado para apostar na atual estratégia do Marcelo Noronha, e o banco já demonstrou que tem capacidade de recuperar rentabilidade, né? Então agora eu acredito que as ações poderão ficar lateralizadas nessa faixa entre 13 e 14 reais até o banco começar novamente a entregar resultados crescentes e a partir daí poderemos ter uma valorização na cotação também. Lembrando que a tese do Bradesco é para 2025, meados de 2026, já começar a entregar um dividendo muito atrativo para quem comprou ali abaixo dos R$13. E cá entre nós,
houve uma grande oportunidade aqui durante mais de um ano de comprar essa ação a preço de banana, né? E muitos de vocês aproveitaram. Agora é deixar o banco trabalhar e ter paciência para ser remunerado com bons dividendos. Terceira pergunta, quando é o próximo dividendo da CEMIG? Pessoal, a CEMIG ela tem um probleminha aqui que ela anuncia o dividendo e paga muito tempo depois, né? Então você tem que permanecer comprado na ação para ver os dividendos caindo. Mas depois que esse fluxo se inicia, já não faz tanta diferença, né? Porque constantemente você estará recebendo dividendos da CEMIG. Vejam que ela tem uma excelente recorrência e ela paga de pouquinho em pouquinho, mas quando você agrupa o dividendo pago dentro de um ano, a gente tem um yield muito interessante, né? Então pagou R$ 1,20 em 2023 e já pagou R$ 1,06 no ano de 2024. O próximo dividendo a ser recebido vai ser no dia 31/12 de 2024, um dividendo de 12 centavos por ação, mas apenas para quem estava comprado no início do ano, né? Então a datacom desse dividendo é no dia 29 de abril de 2024. Porém, isso aqui não é tão importante. O mais importante é você olhar para os fundamentos da ação. A ação está lucrativa, ela está ampliando margens, ela tem uma boa gestão, ela tem um payout generoso do seu lucro líquido. Então, quando você alinha tudo isso, você vai ser muito bem remunerado. Aqui no caso da CEMIG, tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque ela acaba segurando esses dividendos por mais tempo, mas a longo prazo tende a remunerar muito bem os seus investidores. Na sequência, nós temos a pergunta do João Henrique a respeito das ações da 3R Petróleo. Ele pergunta por que, com tantas análises positivas do mercado sobre a empresa, ela despencou essa semana. Quem está desovando e por quê? Bom, meu amigo, isso aqui é coisa que a gente não tem como responder. O mercado ele é altamente especulativo, porém um ponto de atenção para fazermos uma análise um pouco mais racional. Os desempenhos operacionais da 3R Petróleo no mês de junho, eles vieram abaixo daquilo que o mercado esperava, né? Então o mercado ele tende a penalizar a cotação quando a empresa não entrega aquilo que ele está esperando. Entretanto, para você que investe por longo prazo, tem que entender que uma empresa de crescimento, principalmente uma small cap, de um setor cíclico, ela vai ter mais volatilidade. Então esse tipo de empresa não é para qualquer tipo de investidor. Tem que ter um pouco mais de sangue frio. Então vejam vocês que o cluster de Recôncavo apresentou retração na sua produtividade entre os meses de maio e de julho, e também o cluster de Recôncavo vem apresentando um certo nível de retração. Então o fato da 3R ter frustrado as projeções do mercado no curto prazo. Além disso, no dia de hoje nós tivemos uma queda acentuada no barril de petróleo, então isso também vem ajudando a bater na cotação, né? Uma queda hoje de 2,2%, então dois fatores que vêm derrubando aqui a cotação. A queda no preço do barril de petróleo e também um desempenho operacional um pouco mais fraco entre os meses de maio e de julho, né? Abaixo daquilo que o mercado vinha esperando. Entretanto, quem investe tem que entender os planos da empresa por longo prazo, uma empresa que vem focando em aumentar bastante a sua produtividade, porém uma empresa que também carrega uma assimetria risco-retorno um pouco maior. Na sequência, nós temos o Ronilson perguntando quais são as melhores oportunidades agora. Então, na última semana, eu publiquei um vídeo na área restrita para membros com 6 ações que eu estou acompanhando de perto para possíveis aportes com meu preço teto pessoal. Essas ações estão com os indicadores operacionais e financeiros muito bons e ainda assim fortemente penalizadas pelo mercado, e por isso eu venho acompanhando essas 6 ações de perto. Por fim, para vocês que querem saber por que a 3R Petróleo não para de cair, nós temos aqui uma resposta por parte do nosso amigo Lorde Vinheteiro, né? Então, segundo ele, tem uma posição grande na 3R e provavelmente essa ação deverá cair mais, né? Então, infelizmente, as ações que ele entra pesado acabam despencando, mas no curto prazo, pessoal, isso é totalmente normal, né? Você não vai conseguir cravar o fundo de uma ação. Você vai comprando enquanto você considera que a ação está barata e com boas perspectivas de crescimento a longo prazo. Eu ainda não montei posição na 3R, não tenho vontade de entrar agora, eu não gosto tanto desse setor de commodity cíclica como é o caso do petróleo, mas entendo que a ação tem aqui um certo potencial a longo prazo. Aqui nós temos o Luciano perguntando se a 3R Petróleo pode ser uma opção para swing trade no momento. Bom, meus amigos, eu não sigo essa estratégia de swing trade, né? Eu normalmente compro aquilo que eu pretendo carregar por 10, 15, 20 anos, realmente aqui um casamento com a ação, porque o que vai me remunerar de fato, o tempo que eu permanecer comprado em bons ativos, que vão crescendo os lucros e vão multiplicando o meu patrimônio, né? Então eu normalmente não adoto essa estratégia de swing trade. Por fim, agradecer aqui ao Casanova Goulart e também ao meu amigo Landim, que sempre deixa um comentário nos vídeos, ajudando a impulsionar o nosso conteúdo aqui no YouTube. Eu peço para você que assistiu esse vídeo, também deixe aqui um comentário e também faça a sua solicitação, que na próxima semana eu vou fazer aqui um filtro e vou responder algumas perguntas deixadas no comentário. Se você gostou desse formato de vídeo, meu amigo, me dá um feedback positivo aí para a gente continuar com esse trabalho aqui no canal. Para vocês que assistiram até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.